E hoje nós vamos aprender sobre o segredo da chave de Davi. Olha isso, Ricardo. Ricardo, se você está com a mão machucada, eu estou preocupado quando ela estiver boa, Lucas. Porque você bateu hoje poderosamente. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eu não sei se você algum dia parou para analisar, mas chave na Bíblia fala de autoridade. Você pode chegar diante, Mateus, de uma porta. Às vezes eu vou em algumas casas, a porta tem 4 metros por 3. Aquela porta deve pesar uns 600 quilos. E você pega uma chave pequenininha, abre a fechadura e ela abre igual uma manteiga. Você não faz nem força. Deus está dizendo para mim e para você que Ele deu autoridade para você, que você não vai fazer força para conquistar as coisas. Irmãos, eu tenho aprendido umas coisas com Deus e tenho colocado em prática. Eu não quero mais nada que eu tenha que fazer força. Eu não quero mais nada que eu tenha que me esgoelar. Eu não quero mais nada que eu tenha que morrer para ter. Porque tu tem que partir de um princípio. Cristo já morreu para que você tivesse vida. Cristo já morreu para que você reinasse. Cristo já morreu para que você tomasse posse. Mas esse pensamento, esse tipo de fé, ele vai muito contra o nosso eu. Porque a nossa carne, ela tem prazer quando você fala: não, mas eu fiz. Mas eu sou fera. Mas eu sou bom. Você faz isso e fala isso porque você ainda não passou pelo CTI. Quando você passa, não, ninguém vai passar. Mas a pessoa que passa pelo CTI, ela entende que ela é dependente de Deus. Você sabe o que me impactou hoje? Foi o testemunho que a minha prima deu. Falou que a morte da minha tia foi uma morte de vencedor. Ela não sofreu, ela não sentiu dor, e ela partiu para o céu. Eu estou falando para você aqui, não é brincadeira não. Eu fiquei com receio de orar e ela ressuscitar e voltar me dando bronca. Gente, para todo mundo lá fora, a morte é um problema. Para nós, ela é só um canal para a glória. Ela é só o veículo que Deus usa, porque Jesus já venceu a morte. Então, irmão, presta atenção no que eu estou te falando. Chave fala de autoridade. Hoje eu falei, vou chegar um pouquinho mais cedo. Aí acabou que aproveitei, fiquei com a minha mãe. Falei, vou ficar com a minha mãe, né? Minha mãe cuidou de mim hoje. Fiquei lá de tarde. Aí falei, vou chegar mais cedo, vou pegar e vou no gabinete orar um pouquinho antes de vir para cá. Aí subi e falei, Luciano, pega água para mim. Quando cheguei lá em cima não tinha chave. Não consegui entrar no gabinete. Sabe o que quer dizer isso? Se tu não tem chave, tu não acessa. Mas Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que tu tem a chave de Davi. Você está acessando, você vai acessar. Irmã Neida, foi o Senhor que te trouxe aqui hoje. Eu declaro recuperação plena sobre a sua vida. Eu declaro que o teu batismo vai ser poderoso. Beto, já encheu a piscina? Tu vigia, hein? Irmão, pastor é assim. Ele marca o batismo na casa do irmão e nem avisa. Mas que Deus me conceda essa graça de sempre ter irmãos que tem piscina e fica falando assim: não, batiza na minha, batiza na minha, batiza na minha, batiza na cachoeira, diga aleluia. Irmão, quem tem chave tem autoridade. Quem tem chave pega, tem acesso. Bela, pode ser um cofre gigantesco. Se você tem a chave, você entra no cofre. Mas pastor, o que é a chave de Davi? O que significa a chave de Davi? A chave de Davi, irmãos, é a graça. Isaías capítulo 22, versículo 22.
Vai, Luke. Isso. Thank you. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Irmão, isso aqui é uma promessa muito forte. Isso aqui é uma promessa lá da antiga aliança, anunciando a graça. Jesus falando, através da palavra dele, que a graça iria se manifestar. Pastor, mas esse negócio de graça me incomoda. Porque diz que eu não tenho que fazer nada. Esse negócio de graça me confunde. É porque você ainda não pegou ela para você. A graça, irmão, quanto mais tu tá cheio dela, mais produtivo tu é. A graça, quanto mais tu tá com ela, mais tu faz as coisas. A graça, quanto mais tu tá pleno dela, mais autoridade tu tem. Você vê quando Jesus andava na terra, como é que era? Os fariseus tentavam pegar ele. Toda hora. Todo mundo perseguindo ele. Você vê num momento crucial, que ele estava prenunciando a crucificação, que um rei olhou para ele, falou um monte de coisa para ele. Olha que Jesus, cheio da graça, olhou para aquele rei e falou assim: nenhum poder e nenhuma autoridade te será dada se do céu não vier. Irmão, quem está cheio da graça não se preocupa com o sucesso do outro. Quem está cheio da graça não se preocupa se vai dar problema. Porque se existe uma coisa que é muito ruim e que nos atrapalha e a gente às vezes não percebe, é a justiça própria. Que é isso, pastor? É verdade. Bota aí para mim, Isaías 6, versículo 4. Perdão, 64, 6. 64, 6. Tá no slide, Luke. Eu vou lendo aqui. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todo mundo aqui sabe o que é trapo de imundícia, né? Quem não sabe, levanta a mão. Sempre bom. Antigamente não existia o absorvente. E a mulher pegava pedaço de tecidos e usava como absorvente. Depois que aquele pedaço de pano, de tecido, ele era usado, ele virava um trapo de imundícia. Ninguém queria ficar perto. Tinha que ser levado para fora da cidade. E a Bíblia diz que a tua justiça é igual um absorvente usado que ninguém quer mais. Não serve para nada. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Pega a justiça de Cristo, desfruta da justiça de Cristo, come da justiça de Cristo, vive a justiça de Cristo, explana a justiça de Cristo. Irmão, Cristo, quando ele gritou na cruz, está consumado, ele decretou tetelestai, a dívida foi paga. Você não deve nada para ninguém. A dívida foi paga. Você não tem dívida mais com o diabo. Você sabe por que tem muita gente que não avança na obra de Deus? Você sabe por que tem muita gente que não rompe na vida? Porque ela está debaixo de acusação o tempo todo. E sabe o que a minha Bíblia diz? Que nenhuma condenação há. Você sabe o que eu li hoje lá no sepultamento? Que nem a morte, que nem a vida, que nem a altura, que nem a profundidade, que nem a largura. Eu falei, nada poderá separar a minha tia do amor de Deus. E todo mundo ficou com o olho desse tamanho, com o olho arregalado. Diga aleluia. Segundo ponto.
Chave de Davi é o louvor. Não sei se você reparou, não tem dia que é difícil louvar? Isso acontece com você? Ou você é aquele que já amanhece para te adorar, ó Rei dos Reis? Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Tu é assim? Aí tua esposa olha para tu, tu fala: meu prazer é viver. É nada, irmão. Na casa de Deus, onde flui o amor. Quem dera que fosse assim, que você amanhecesse já escovando o dente, olhando para você no espelho, falando em língua estranha e já louvando ao Senhor. Só que eu preciso te dizer uma coisa: o louvor também é a chave. O louvor quebra as correntes. O louvor ativa coisas que você nunca imaginou na sua vida. Porque, irmãos, para pensar comigo aqui. O que é o contrário de louvor? Murmuração. O contrário de louvor é murmuração. E graças a Deus que nós não murmuramos, né, irmãos? Aqui só tem anjo. Eu estou vendo as asas de você. Eu vejo as asas saindo por trás de você. Porque não é mole não, irmão. E sabe o que me conforta? Que não é só hoje. É, ó. Desde o tempo de Jesus, Richard, que bronzeado. Só não me fez inveja porque a minha epiderme é morena. Irmão, desde o tempo de Jesus, vamos ver na Bíblia? Mateus capítulo 11. Isso. Olha como é que é desde antigamente. Pois veio João, que não comia e nem bebia. O que eles diziam? Tem demônio. Veja João Batista, né? Casca grossa. Não sentava com a gente assim na mesa. Se fizesse festa da roça, ele não vinha. Era João Batista. João Batista era assim. Ficava no mato catando gafanhoto dos grandão. E ó. Viu o vídeo que eu fiz com o gafanhoto? Quase comi ele. Falei, não tive coragem. Falei, rapaz, João Batista era um cara diferente. Então é assim, ó. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, Jesus, né? Que come e bebe, e dizem, eis que é glutão e bebedor de vinho. É glutão e bebedor de vinho. Em outras palavras, nada poderia agradar aqueles caras. Eu não sei se você é tentado a viver isso aqui. Eu sou tentado, irmão. Tem dia que fala, pô, estou reclamando de quê? Eu não sei, de nada. Mas sabe o que tem que ser? Tu tem que ser diferente desse cara aqui? Tem que ter nos teus lábios louvor. Tem que ter nos teus lábios adoração. Para de ficar preocupado com os outros. Para de ficar falando da vida dos outros. Que saia dos teus lábios palavra de louvor, palavra de adoração. Irmão, quem age assim é fariseu. Os fariseus não gostavam de João Batista e não gostavam de Jesus. E fala para mim aqui, João Batista é de Deus? Hã? Jesus é de Deus? Mas o fariseu não gosta. Murmuração é comportamento de fariseu. Atos capítulo 15, versículo 16. Cumpridas essas coisas, voltarei
e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Você sabe o que me chama a atenção em Davi? Eu já vi muita gente pregando e largando um aço em Davi. Mas Davi era um adorador. Davi projetava tudo para adorar a Deus. Davi organizava tudo para adorar a Deus. Davi preparava tudo para a adoração de Deus. E eu faço uma reflexão com você nessa noite. Você tem adorado a Deus? Você tem buscado o melhor para Deus? Quando chega na sua célula, você se preocupa com o louvor da célula? Não, pastor, mas eu não sei tocar igual o Bruno. Mas você prepara o rádio? Você prepara o ambiente? Você chega antes? Irmão, por que você está falando isso, pastor? Porque uma das características de quem tem a chave de Davi é que é um adorador. E pastor, por que isso? Porque Deus habita no meio dos louvores. Você já chegou perto de alguém que estava oprimido e cantou um louvor e ela recebeu libertação? Você já passou por isso? Sim ou não? A chave de Davi é algo que está relacionado à adoração e o louvor. O segredo da chave de Davi é desenvolver, pega aí, a cultura de louvor em nossa vida. As portas não são abertas por causa do sofrimento. Tem gente que acha que o sofrimento vai... Irmão, preste atenção. A murmuração e o sofrimento não move Deus. O que move Deus, o que faz Deus se mover, é a tua fé e a tua adoração. Irmãos, eu não sei, alguém aqui já sentiu falta de ar? Aí você entende o quanto é precioso você conseguir respirar e louvar a Deus. Irmão, eu vou te falar uma coisa aqui que vai talvez mexer com você aqui, essa é a intenção. Você não foi criado para murmurar. Você não foi criado para reclamar. Você foi criado para adorar, para glorificar, para exaltar, para ter júbilo. Projeta o Salmo 100 para mim. Vai ter que sair do slide. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Presta atenção. Versículo 2. Servi ao Senhor como? Com o quê? Então, abre aí. Dá um sorrisão aí. Isso. Que a gente chega na igreja. Servi ao Senhor com? Apresentai-vos a Ele com? Irmão, sabe como é que a gente deveria se saudar quando se encontra? Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Deixa eu voltar para cá. Bendito é o nome do Senhor que reina em mim. Aí você tem que responder para o outro irmão. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor que reina em mim. Aí a Ana vem chegando, aí a irmã já olha para a Ana e fala: bendita é a que vem em nome do Senhor. Irmão, dos nossos lábios tem que sair: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que é óbvia. Você, quando recebe uma bênção, pega que é a revelação de Deus, desceu agora. Você, quando recebe uma bênção, você não fica jubiloso? Você não fica feliz?
Se o Eduardo chegar para mim agora e falou, pastor, comprei um relógio para o senhor. Aquele Rolex do fundo verde que o senhor sempre sonhou. Ih, pastor, você só fala em coisa cara. Dá o mesmo trabalho sonhar pequeno ou sonhar grande. Eu ganhei o G-Shock e fiquei feliz. Mas se me der um Rolex, eu também vou ficar feliz. E aí, Renato? Você não fica feliz quando ganha um presente? Irmãos, pega aí. Não existe presente maior do que estar aqui e louvar a Ele. Não tem. Você pode achar que tem. Você pode estar deslumbrado com a nova fase que você está vivendo. Eu vivi uma situação uma vez, eu já falei isso aqui, vou repetir para você. Eu estava todo feliz, consegui viajar, estava nos Estados Unidos. Todo bobo, porque estava dentro do Hard Rock Café. E eu falei, Rita, olha quanta coisa, aquilo tudo limpo. Eu falei, gente, que coisa é essa? E pá, aí eu entrei na ala que tinha as guitarras. E eu comecei a deslumbrar, irmão. Guitarra do B.B. King. Aí, Luiz, parei em frente à guitarra do B.B. King e fiquei, uau. Só faltou eu falar uau. Aí quando eu estava indo para a terceira guitarra, o Espírito Santo falou para mim assim, nenhuma delas cumpriu o propósito que era adorar a Deus. Aí eu fiquei murchinho. Falei, amor, vamos comer um hambúrguer ali, vamos sair daqui, vamos para outro lugar. Não há nada mais poderoso, não há nada mais glorioso que louvar e engrandecer o nome do Senhor. Essa é a chave que Deus te deu, meu irmão. Creia nela, acredita, ela é poderosa. Irmão, a chave tem poder para mudar circunstâncias. E sabe uma das coisas que eu tenho aprendido? Olhar um pouco sobre a vida de Davi. Como Davi se comportava nas situações. Tem uma passagem, no momento em que Davi foi expulso por Abimeleque. Essa passagem, ela é muito interessante, né? Porque Davi já tinha matado Golias. O povo já tinha entoado aquele cântico, dizendo que ele era o cara. Que um mata 1000, mas outro mata 10.000. E Davi se vê numa situação de perseguição tão intensa, que Davi tem que fingir que é maluco e babar. Você já teve alguma situação dessa na tua vida? Mas sabe o que mais me impactou nessa passagem? É que foi nessa passagem que o Salmo 34 foi escrito. Projeta aí, Lucas. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Quando você estiver numa situação difícil, faz isso aqui, ó. Bendirei o Senhor em todo tempo. Salmo 34, versículo 1. Olhe para mim aqui, igreja, atenção. Você está no meio de uma luta, você está no meio de uma perseguição, você está tendo até que babar e fingindo que é louco. Olha, irmão, que situação constrangedora. O que Davi faz? Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, a todos a uma, e lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Presta atenção, irmão, que agora eu vou te dar uma chave. Livrou-me de todos os meus temores. Eu quero declarar aqui, meu irmão, se tem alguma coisa te atemorizando, não vai ficar nenhuma, porque o texto diz que ele livra de todos os temores. Contemplai-o. Você tem contemplado a Deus?
Você tem parado para contemplar? Pastora Rita agora, todo dia de manhã, ela vai para uma área lá do condomínio, que tem um paisagismo intenso, e fica contemplando ela e Deus. Contemplando. Aí ela falou para mim esses dias, até que está me assistindo, eu tenho aprendido nesse processo a contemplar a Deus. Separe um tempo para contemplar as grandezas de Deus, o que Deus é, o quanto Ele é bom. Versículo 5, contemplai-o. Mas por que você tem que contemplar? E sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as tribulações. Irmão, se tem alguma tribulação, não vai ficar nenhuma. Deus vai te livrar de todas. Eu não sei você, irmão, mas eu gosto disso. Por que que não diz que Ele vai livrar somente das que você merece? Não, vai livrar só das que tu fez por onde. Olha isso, Ricardo. Vai livrar de todas as tribulações. Vamos fechar esse tópico aqui. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. No mês de dezembro eu tive um livramento. Não era para eu estar aqui. Eu estava na ilha. E aí surgiu um engarrafamento. O que eu fiz? Eu estava na pista, antes de pegar o túnel, indo para o recreio. Eu cismei de cortar naquela abertura que tem do BRT, Vitor. E eu não percebi que era a pista que o BRT vinha do mesmo lado. Quando eu entrei, o BRT estava em cima numa velocidade enorme, ia pegar na minha porta. Eu já devia estar na glória há muito tempo. Eu só sei que só deu tempo de eu frear o carro e eu vi o olho do motorista me xingando de tudo que era nome e dando aquela guinada naquele trem gigante saindo de mim. E quando o livramento foi dado, isso aqui se cumpriu na minha vida. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Irmão, era para eu estar esmagado, era para o carro estar destruído, era para eu nem estar aqui hoje. E ali Deus falou para mim: 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diga aleluia. Mas o versículo 8 te convida a provar. Isso aqui é uma coisa que tu tem que comer, provar, degustar. Pouco crente faz isso, irmão. Provai e vede que o Senhor é. Repete, que o Senhor é. Eita. Tu tem provado? Tu tem desfrutado? Tu tem comido dessa bondade? Olha isso, Igor. Eu falei: Senhor, eu não vou virar o ano sem te dar minha oferta da primícia. Olha isso, Simone. Fui lá na minha conta, falei: rapaz, se eu der a oferta que eu quero dar, eu não vou conseguir pagar as contas. Falei: mas o Senhor é bom. Eu vou virar o ano dando a minha primeira oferta em dezembro. Porque esse mês de janeiro, irmãos, nós vamos ter 4 domingos que nós vamos ofertar a primícia e nós vamos dar a ceia para você. No mês de janeiro, tu vai cear todos os domingos. Diga glória a Deus. E fui, irmão, agi em fé.
Fiz o que o Espírito Santo ministrou para mim. Falei, Senhor, está entregue, agi em fé. Irmão, falo isso aqui para glorificar o Senhor. Não passou 48 horas. A resposta veio. Você quer dizer para mim? Recebe aí. Eu estou dizendo que Deus tem resposta para você. Quando o Espírito Santo ministrar, não deixe de entregar. Quando o Senhor falar, não deixe de fazer. Não fique com receio. Sabe por quê? Porque não há nada mais precioso do que a sua entrega, do que a sua adoração. Uma outra passagem, irmãos, declinando já aqui, que Davi teve, foi na caverna de Adulão. Não sei se você algum dia parou para pensar, porque foi nessa caverna que os valentes, a gente fala, né? A gente fala, os valentes de Davi. Não, não. Valente depois. Quando chegou, sabe o que eles eram? 1 Samuel 22, versículo 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, os seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele, e ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Todo homem que tinha dívida, todo homem que era amargurado de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Irmão, eu queria que você parasse aqui para entrar nesse texto aqui comigo. Davi está sendo perseguido. Davi estava sendo massacrado. Davi estava sem recurso. Davi estava com muito problema. E Davi fala assim, irmão, eu vou arrumar uma caverna e vou entrar nela e vou ficar lá. E Davi está lá na caverna, né, irmão? Assando o ratinho dele. Deve ter pego na tiradeira. Ele era bom de funda. Daí a pouco, Getúlio, começa a chegar gente. Aí eu fico imaginando Davi, quando viu o primeiro, foi para a porta, falou, quer me matar? Ele, não, eu vim me refugiar com o senhor. Aí Davi fala assim, ó, me fala as tuas qualificações. Quem você é? Eu sou o mais endividado da minha cidade. Aí Davi, o mais endividado? Sou. Então entra. Aí chega o segundo, Ricardo. Davi enquadra na porta da caverna e fala, qual é a tua? Qual a sua função? Eu sou o mais amargurado. Davi, então entra. Aí vai chegando um a um, cada um com um problema maior. Assim como você chegou quando entrou nessa caverna aqui, cheio de problema, amargurado, angustiado, endividado, achava que não tinha solução, mas sempre tinha o rei Davi na porta, que é a representação do Senhor Jesus, uma das representações de Jesus, e Jesus falou, entra. Sabe o que é mais lindo? Eu olho para vocês e vejo os valentes de Davi. Quem era amargurado hoje está feliz. Quem era endividado hoje tem crédito. Quem tinha problema mental hoje foi curado. Irmãos, sabe o que eu tenho para te dizer? A Bíblia diz que um desses caras, a espada colava na mão. A Bíblia diz que um com uma lança atravessou centenas. A Bíblia diz que um deles foi para o meio de uma plantação dos filisteus e arrebentou com tudo. Defendeu tudo. O Senhor está dizendo para você aqui, não importa como você chega, não importa o início, o que importa é o fim. Irmão, e o fim vai ser Jesus vindo buscar você. O fim vai ser Jesus vindo resgatar a igreja. O fim vai ser Jesus vindo fazer e concluir a obra. E você vai ouvir, vinde benditos de meu Pai. Salmo 57.
tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Você está se refugiando em quê? Você tem se refugiado em quê? Eu vou ficar só com essa parte A. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Irmão, está passando por calamidade? Se abriga na sombra das asas. Creia que aquele que tem a chave vai abrir. Creia que o impossível vai acontecer. Creia, irmãos. Amém. Eu gosto dessa rapaziada que está vindo aí. Nunca ache que não vai conseguir. Nunca pare porque não deu certo. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu, ele vai cumprir. Aquele que prometeu, ele vai fazer. Aquele que deu a palavra não vai voltar atrás. Irmão, uma outra passagem que Davi foi muito testado foi quando Absalão se voltou contra ele. Por que você imagina, Meire, se a tua filha se volta contra você e arma para te tomar o reino e acabar contigo? Você consegue ver o nível de angústia e de sofrimento que era isso? Você consegue entender? Davi já chegando no fim da vida, Salmo 3, versículo 1. Você entende por que Davi tinha que ser um adorador? Porque era muita peleja, era muita guerra, era muita perseguição, era muita traição. E pastor, por que você está falando dessa chave? Adoração, louvor. Porque ela te blinda, ela te protege, ela te capacita. E ele escreve: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte, ele me responde. Deito-me e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Irmão, eu quero declarar: tu vai deitar e vai pegar no sono. Pode vir de qualquer lado, quem te protege é Deus, quem te guarda é Deus, quem te ilumina é Deus. Você tem a chave de Davi.